falarei um pouco sobre a origem do HTML e do CSS. Vamos lá? Em 1967, um engenheiro chamado William Tunnicliffe teve a ideia de uma linguagem de marcação, que foi apresentada pela primeira vez durante uma reunião no escritório de imprensa do governo canadense. Tunnicliffe fez uma apresentação sobre a separação de informações de conteúdo em um documento. Em 1970, Tunnicliffe liderou o desenvolvimento de um padrão chamado G-Encode para a indústria editorial. Quase no mesmo ano, o design de livro Stanley Arroz, que eu não consegui encontrar nenhuma imagem na internet desse rapaz, ele teve escrevendo um artigo sobre estrutura editorial padronizada. Em 1969, no mesmo ano que a ARPANET foi criada, Charles Goodfarb, um graduado em Harvard e Columbia, teve uma ideia básica de linguagem de marcação enquanto trabalhava em um sistema de gerenciamento de documentos, bem primitivo, destinado a escritório de advocacia, e levando uma pequena equipe da IBM para desenvolver a primeira linguagem de marcação, chamada Generalized Markup Language, mais conhecida como GML. Mais tarde, Goodfarb explica que realmente criou o termo GML para ser um anagrama dos 3 pesquisadores que ajudou ele a desenvolver a linguagem: Edward Mosher e Raymond Loewy. Os 3 fizeram a linguagem de marcação Generalized Markup Language. Em 1974, com influência de algumas pessoas, a próxima versão da linguagem foi chamada Standard Generalized Markup Language. O SGML tem um conceito adicional que não era parte do projeto anterior, o GML, tais como processamento de link, os tipos de documentos simultâneos e, mais importantes, o conceito de um analisador de validação chamado ArcSGML, que sabia ler e verificar a precisão de um documento de marcação. Em 1935, SGML foi padronizada e só em 1986 foi lançado para o ISO e virou um padrão. Em 1980, Tim Berners-Lee e Robert Khalil criam o HTML, Hypertext Markup Language, para definir uma estrutura de página de web. Tim Berners-Lee nunca projetou o HTML para ser mais do que uma estrutura em que uma vasta gama de documentos multimídia seria organizado. Em 94, Tim Berners-Lee funda a World Wide Web Consortium. Ela é a principal organização que padroniza a web. Consiste em um consórcio internacional com quase 400 membros, que agrega empresas, órgãos governamentais e organizações independentes, com finalidade de estabelecer padrões para a criação e interpretação de conteúdos para o web. A principal ferramenta da W3C é o Validator, que é um serviço onde você vai validar os documentos HTML, CSS e XHTML, se está bem formatado. É um passo muito importante você criar um documento e utilizar o validador para ver se está de acordo com as regras. Para que isso? Para ver se vai estar compatível aos navegadores atuais. Isso ajuda muito a você ter uma base se o documento está feito corretamente ou não. Então temos aí as primeiras versões
do HTML que eu estarei explicando um pouco nessa parte. Tem o HTML 2.0, tá? Que ele é um melhoramento do HTML beta, que é onde o Tim Berners-Lee e o Robert Khalil criou. HTML 4.1 é uma melhoria do HTML 2.0 e implementando algumas novas tags. E também foi criado 3 tipos de documento. Street seria um documento onde é um pouco mais rigoroso, com algumas regras específicas para criar o documento. Street, né? O Street é um documento mais específico. Transitional seria um documento com as especificações do Street e adicionando algumas regras que eram proibidas no Street. Frameset seria uns documentos criados em módulos, em quadros, né? Antigamente se utilizava muito sites utilizando molduras, que seriam quadradinhos em volta do documento. Era muito utilizado na época. Em 26 de janeiro de 2000, foi criado o XHTML, Extensible Hypertext Markup Language. Ele é uma formulação da linguagem de marcação HTML baseada em XML. Combina as tags de marcação do HTML com as regras do XML. Também vou explicar um pouco sobre as versões do XHTML. Então temos aí o XHTML 1.0, que também tem as mesmas regras de documentos, que a gente tem 3 tipos de documentos. Tem o XHTML Street, que era um pouco mais difícil de criar, porque eles tinham umas regras que você não poderia adicionar algumas tags, alguns elementos que não esteja de acordo a esse tipo de documento. Transitional, que era o mais comum e muito utilizado, ele tem regras do Street e também poderia adicionar alguns elementos de tags que não era permitido no Street. E Frameset, que era um tipo de documento muito pouco utilizado, eu particularmente nunca cheguei a ver nenhum site utilizando essa versão, que era a mesma ideia do HTML Frameset, utilizar módulos, molduras para criar um site. XHTML 1.1 é a melhoria do 1.0, também tendo os 3 tipos de documento, o Street, Transitional e Frameset. Só adicionando alguns elementos, que é o caso do posicionamento absoluto, fixo e relativo. O XHTML 2.0 teve melhoramentos de tags, mas o problema que ele teve era a incompatibilidade. Ele não era compatível com o XHTML 1.0 e nem com o HTML 4.0. Então ele não foi muito utilizado essa versão por causa dessa incompatibilidade que ele teve com essas versões. Então, no dia 28 de outubro de 2004, foi finalizado o HTML5. Praticamente foi quase 10 anos até finalizar a versão do HTML5. Temos aí o logo oficial da versão. No HTML5 foi implementado muitas tags em relação à semântica do documento. Melhoramento também até de conteúdos para áudio, né? Temos aí, foi criado as tags vídeo, para colocar vídeo, em relação à semântica, isso é uma beleza. Áudio e canvas. Canvas seria o quê? Imagens animadas. Então ele substituiria a tag objeto, que é do Flash. E temos as tags, que é na construção de documento. Então você cria um documento em HTML5, tem as tags de semântica, que é como se fosse uma regra para você montar um documento HTML5 utilizando essas tags. Que seria qual tags? Session, article
header, footer, aside, nav e figure. Vai ter uma videoaula que eu vou explicar um pouco mais sobre essas novas tags do HTML5. Então vamos dar continuidade na introdução. Tem a versão, agora eu vou explicar um pouco mais sobre o CSS, Cascale Style Celt. Ele foi criado por dois desenvolvedores, Hakon Liu Lee e Robert Boss. Eles foram responsáveis por criar o HTML CSS. Que o CSS ele é uma folha de estilo utilizada para definir a separação de um documento escrito em uma linguagem de marcação. Então, qualquer linguagem de marcação ele foi criada para criar o estilo, o design, o visual dos documentos em HTML ou XHTML ou até mesmo o XML. Seu principal benefício era prover uma separação de documentos e ajudar na melhoria no formato de um documento, principalmente no visual. Tivemos várias versões, né? Não várias, né? As 3 versões que a gente utiliza bastante. Que temos aí o CSS1, que é a primeira versão que foi criada por eles, que foi padronizada, uma especificação da WC na época. E lembrando, CSS1 significa o quê? CSS em nível 1. Temos aí o CSS2, que é o CSS nível 2, que ele tinha melhorias, né, que não do CSS2, tinha melhorias do CSS1, perdão, e foi implementado muito mais elementos para estar organizando o documento. E o CSS nível 3 era dividido em vários documentos destinado a chamado de módulos. Então ele era separado por módulos. Cada módulo adiciona novas capacidades. Nessa daí foi utilizado muito, então ele é muito compatível com HTML5 na utilização de elementos para site responsivo, que é o que vou ter muitas videoaulas fazendo muitos sites, né? Muitos videoaulas que eu vou estar utilizando o CSS nível 3, ok? Então vou explicar um pouquinho nessa parte como funciona a regra de um CSS. Então temos aí a regra que seria o seletor. Quem é esse seletor? A gente pode estar utilizando seletores como se fosse uma tag P, tag body, até mesmo aquelas tags que eu tinha falado no HTML5, que seria o header, footer, aside e session. Posso estar declarando ela ali no seletor. Temos a declaração, que é onde eu vou ter a propriedade e o valor. Um bom caso, se eu quiser colocar uma cor de fundo, eu coloco o background e a cor que é em hexadecimal. Também estarei explicando numa videoaula o que seria cores em hexadecimal. Então essa é a nossa regra do CSS para fazer a formatação de documento. Tem que ter o seletor, propriedade e valor. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Críticas e sugestões vocês podem colocar logo abaixo no comentário dos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Dá uma curtidinha, gostei. E não esqueça de compartilhar para os seus amigos. E também, curta a nossa página no Facebook e no Twitter. Ok? Até mais!